passinho pra cá, uma voltinha, e um tchá-tchá-tchá, quen-quen, e um tchá-tchá-tchá, quen-quen. Eu não vendo meu patinho, eu empresto, mas não dou. Um passinho pra lá, um passinho pra cá, uma voltinha, e um tchá-tchá-tchá, quen-quen, e um tchá-tchá-tchá, quen-quen. Eu tenho lá em casa um patinho que me ensinou a dançar. Um passinho pra lá, um passinho pra cá, uma voltinha, e um tchá-tchá-tchá, quen-quen, e um tchá-tchá-tchá, quen-quen. Eu não vendo meu patinho, eu empresto, mas não dou. Um passinho pra lá, um passinho pra cá, uma voltinha, e um tchá-tchá-tchá, quen-quen, e um tchá-tchá-tchá, quen-quen. Schwa, schwa, schwa. Sou um grão de areia na multidão, sou tão grande e tão pequeno. Sou gigantão, sou Ana, sou Maria, sou Pedro ou João, careca, cabeludo, olhos verdes ou não. Sou criança branca ou negra, não importa a condição, somos todos retratos de uma mesma criação. Sou criança, levo brilho, levo cor, um grãozinho de areia, levo amor, muito amor. Sou criança, levo brilho, levo cor, um grãozinho de areia, levo amor, muito amor. Sol, irmã lua, abram os meus olhos, quero ver a luz. Ó irmão vento, irmã brisa, cantem pra mim canções que tragam paz, que onde eu for que eu leve o amor, que onde eu for que eu leve o amor. Quando sozinho no mundo me encontrei, busquei no amor caminhos de me achar. Vi lindas flores, verdes campinas, ouvi as aves falando-me de paz. Ó irmão sol, irmã lua, quero também saber mostrar a luz. Ó irmão vento, hoje eu canto caminhos para a paz, que onde eu for que eu leve o amor, que onde eu for que eu leve o amor.
crianças, boa noite familiares e todos que sejam bem-vindos a mais uma reunião pública infantil da noite de hoje, amparados por Deus, esse Pai de infinito amor e bondade, Jesus, esse irmão, esse mestre querido, guia das nossas vidas, né? E também pela equipe espiritual de Casa Cícera Campos, que é a nossa casa, que nos acolhe. E vamos para mais uma noite de aprendizado. E hoje nós vamos estudar uma coisa que é muito importante, é um tema muito importante para nós. Aqui no mundo material, eu diria que é a coisa mais importante da nossa vida. Será que vocês fazem uma ideia? Nós, espíritos, estamos aqui nascendo e renascendo, muitas vezes para nos melhorar, para a progressão nossa enquanto espírito e também a progressão do nosso mundo, né? Nós estamos nascendo para tentarmos nos melhorar e transformar o mundo num mundo melhor. Assim espera Deus de nós. Então, para que a gente nos torne melhores assim, primeiro a gente tem que nascer. E será que a gente pede para nascer? Que a gente já ouviu muita gente dizer, né? Ah, mas eu não pedi para nascer. Será? Será que não pediu mesmo? Nós, crianças, não é nem questão de pedir ou não. Nós precisamos nascer. Nós precisamos renascer para parar arestas, para apagar erros que nós cometemos. Às vezes a gente é endurecido, às vezes a gente fica com o coraçãozinho assim, guardando mágoa, sabe? Por isso que a gente assiste essas aulinhas, para estudar no exemplo de Jesus, os meios, os mecanismos, né? Como que a gente faz para então guardar, para adquirir em nós as virtudes necessárias para que a gente apague esses erros do passado e siga cada vez melhores, mais purificados, porque Deus nos cria para sermos espíritos perfeitos, então nós estamos caminhando para isso. Ele cria nós todos simples e ignorantes, mas todos carregamos dentro de nós esse germe da perfeição, então nós estamos no caminho para sermos cada vez melhores, certo? Então, pedimos sim para nascer, e é como a tia falou, não é nem questão de pedir ou não pedir, nós precisamos nascer e renascer ainda. Então, o que mais que a gente pede quando a gente está lá no mundo espiritual, que a gente vai renascer? O que será que a gente pede? A gente pede um corpo, nós precisamos de um corpo para nascer, né? Hoje estou nessa roupagem, nesse corpo, mas quando a vida dele, esse organismo perecer, aí a gente abandona esse corpinho, segue a nossa vida lá no nosso mundo, a nossa vida maior, que é a verdadeira vida, até que nós possamos de novo retornar. E aí retornaremos com uma outra roupagem, com um outro corpinho. Mas a essência, o espírito, é um só, né? Então aí a gente pede sim esse corpinho e ele vai vir segundo a nossa necessidade, tá? Segundo aquilo que a gente precisa, tá? Ninguém nasce aqui, todo mundo que a gente conhece, Deus não é injusto com ninguém. Nós nascemos. Não podemos esquecer da nossa vida milenar, certo? A gente não pode olhar ninguém, nem com desdém, nem com superioridade. Cada um nasce de acordo com o que precisa para evoluir, graças a Deus. E aí, crianças, se a gente pede também um corpinho, uma coisa muito importante a gente pede. Um lar, isso mesmo, um lar, uma família. Família é o que a gente vai ver hoje. Nós vamos aprender hoje sobre a família, certo? E o que é a família? A família é um grupo de pessoas que moram sob o mesmo teto, né? Pode ser o pai, a mãe, avós, os irmãos. Então,
é um grupo de pessoas que vivem sob o mesmo teto. Mas será que precisa ter laços de sangue para se considerar uma família, para formar uma família? Então, crianças, será que precisa? Precisamos de ter laços de sangue para constituir uma família, formar uma família? Nós vamos estudar segundo as obras do nosso amigo, aquele que é a luz do espiritismo que a gente estuda, né? Que é as obras de Allan Kardec. Então, nós vamos estudar aqui os conceitos de família segundo Allan Kardec, aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos, certo? Então, no Evangelho, nos esclarece dois tipos de família. Nós temos a família corporal e a família espiritual, que é o parentesco corporal e a família de parentesco espiritual. Então, a família, nós constituímos uma grande família universal diante da paternidade de Deus, nosso Pai Criador, certo? Então, com toda essa família, nós somos todos irmãos. Nós somos uma família universal, que essa família, unida pelos laços do Espírito, nós seremos um dia uma grande família, nós teremos ainda, né, essa felicidade de olharmos, melhorarmos e termos sentimentos fraternais e olharmos a humanidade como essa grande família, todos como irmãos. Então, essa nossa família, né, universal. Então, dentro dela nós temos a família unida pelos laços corporais e espirituais. As famílias de laços espirituais, aprendemos pelo Evangelho, elas são duráveis, elas se fortalecem à medida que nós depuramos, que nós nos purificamos. E elas então perpetuam no mundo dos espíritos. Ao contrário da família corporal, a família corporal muitas vezes ela extingue-se com o tempo. Às vezes nessa existência ela já é dissipada. Então, mas lembrando que nós, crianças, vivemos num lar, esses espíritos que nascem conosco, nos nossos pais, irmãos, irmãozinhos, naqueles que vivem conosco, nós todos somos ligados por laços de simpatia. Nós viemos do mundo espiritual, então é essa família, mas nem sempre, porque é assim, Santo Agostinho, ele nos esclarece, ele nos ensina no Livro dos Espíritos que as famílias são formadas já lá no mundo espiritual, que lá esses grupos de espíritos, segundo o seu grau moral, segundo os seus laços de afeição e também com gosto, eles se reúnem, eles se reúnem e formam essas famílias unidas e homogêneas. E quando vão renascer, nem sempre eles ficam no mesmo lar aqui na Terra, mas eles se procuram. Então é por isso que muitas vezes um amigo nosso é tão querido ao nosso coração, é uma pessoa tão cara ao nosso coraçãozinho, que parece que até o irmão, nossa, sabe, que parece que a gente pode contar com aquela pessoa para tudo. É porque é uma família que ela é nosso familiar, é nosso parente espiritual, vem dessa família maior, certo? Então, crianças, nós devemos agradecer muito a Deus por termos a nossa família. É muito importante. Nós somos muito abençoados. E nós temos que lembrar das crianças que ficam nos orfanatos, crianças que perdem seus pais, que não têm. Há uma realidade muito grande de crianças que têm os pais às vezes encarcerados e essas crianças vivem com outras pessoas ou vivem nas casas-lares, né? Não são só os órfãos, aqueles que vivem
sem os paizinhos aqui na casinha física. Às vezes o pai não pode criar aquela criança e a criança, então, nós temos que lembrar, né, crianças, dessas criancinhas e orar, pedindo a Deus por elas, para que elas consigam a melhor maneira, consigam decidir pelas boas resoluções para vencer as suas provas. A tia é um exemplo. Eu, por exemplo, a minha mãezinha desencarnou, eu estava perto dos 5, mas eu ainda tinha 4 anos. E um tempinho, 3 meses depois, foi o meu pai. Então, eu fiquei órfã. Eu e meu irmão, tenho meu irmão, graças a Deus. É um exemplo, criança, só que aí eu tive então essa família biológica, né, que é do laço de sangue, mas tive a minha família que não tinha laço assim de sangue, mas que foi a família que me acolheu. Então, quando uma família acolhe um órfão, então é o laço do amor que define as famílias, certo? E nós precisamos então agradecer a Deus por essa família que nós estamos, que é o lar que nós vivemos, agradecer por termos em nossa vida e rogar a Jesus que nos ajude a agir com amor, a agir de forma a honrar a nossa família, para que nós possamos contribuir com amor e com respeito para a felicidade dentro do nosso lar, certo? Apesar de às vezes no lar ter desentendimentos, às vezes discórdias, mas a gente sempre tem que lembrar, nós nascemos com aqueles espíritos que são simpáticos ao nosso coração. E se Deus nos colocou nesse lar, é porque é o melhor para nós neste momento. Então nós devemos dar valor, ser gratos e pedir a Jesus para ajudar nas nossas dificuldades, né? Respeitando, amando, compreendendo. Então, tem uma frase famosa que diz assim, que nós devemos florescer onde Deus nos plantou. Então, crianças, vamos florescer, soltar, exalar do nosso melhor perfume, com amor, com dedicação para a alegria, para o amor, para a felicidade dentro do nosso lar. Então agora a gente vai ouvir história, com a nossa tia Larissa, uma história linda hoje, com esse sobre família, tá bom? Então, boa história para todos nós, crianças! Boa noite, crianças. Boa noite, familiares. Hoje eu vou contar uma história sobre a família, porque aqui todo mundo tem família, né? E pode ser essa família de diversas formas. Hoje a gente vai contar a história da família do Juquinha, tá vendo? O Juquinha é esse senhor aqui. Aí ele tem a sua esposa, a mamãe dele, a filhinha, o bebezinho e o seu pai. Mas ele morava com a sua filha e o seu filho e a esposa. Seu Juquinha tinha um pomar de laranja. E aí, desde que ele tinha plantado esse pomar cheio de laranjas, nunca tinha dado nenhuma fruta. Aí ele foi visitar o pomar para ver se os pés de laranja estavam tudo certo, aguar as plantinhas, podar. E aí ele encontrou uma laranja linda, linda. E era a primeira fruta daquele pé. Foi então que ele resolveu colher essa laranja. E aí ela estava tão bonita, mas tão bonita, que a boca dele encheu de água. E aí ele pensou, ai, ela deve estar uma delícia. Ele pegou o canivete para cascar a laranja e chupar, quando ele pensou na sua esposa. E pensou, nossa, a minha esposa deve estar lá em casa, cuidando dos meus filhos, fazendo os afazeres domésticos.
Acho que eu vou levar essa laranja para ela. E assim ele fez. Olha, ele pensando na esposa dele, que ia estar lá na casa dele, cuidando. Chegando lá na casa, olha, ele entregou a laranja para a filha dele, para a esposa dele, e falou: eu trouxe para você a primeira laranja do pé de laranja. Penso que ela deve estar muito gostosa. Então, ela toda feliz com a laranja, pensou: mas a minha filha deve estar vindo com um cesto cheio de roupas limpas, porque ela foi lá no rio lavar todas as roupas que estavam sujas. Acho que eu vou deixar essa laranja para ela, né? E assim ela fez. Deixou a laranja para a filha dela. A filha dela, na hora que ela entregou a laranja para a filha lembrou do irmão e pensou: o Juquinha deve estar na feira, porque o Juquinha vendia todas as hortaliças que o seu Juca plantava. O seu Juca tinha uma horta cheia de plantas, de hortaliças, de verduras, de frutas. E aí era o Juquinha que levava para vender essas hortaliças, esses legumes. E aí a Maria pensou que queria deixar a laranja para ele, porque ele também devia estar cansado, né? E assim ela fez. E foi correndo esperar o Juquinha lá na porteira. Aí, na hora que ele entregou a laranja pro Juquinha, o Juquinha pensou: mas quem devia comer essa laranja era meu pai, o seu Juca, porque foi ele que plantou o pé, foi ele que aguou, foi ele que colheu. Então, ele que merecia, né, comer essa laranja. Então, assim ele fez. Quando o seu Juca chegou, ele foi e entregou a laranja para o seu Juca e falou: eu acho que quem deve chupar essa laranja e se deliciar com ela é o senhor, porque foi o senhor que cuidou dela desde pequena, desde quando era um pé de laranja, bem pequenininho. Então, eles sentaram na mesa para jantar e no final da refeição, o seu Juca pensou: acho que todo mundo aqui merece comer a laranja. Ela tá muito bonita, então eu vou dividir com todos vocês. E assim ele fez, pegou a laranja, dividiu em 4 e deu uma talha para cada um. Dessa forma, os 4 se deliciaram da laranja, né? E ficaram muito felizes, porque um pé, apesar dele ter dado uma fruta só, deu para uma família toda se saciar, né? E assim deve ser a gente com a nossa família, né? A gente deve dividir sempre as coisas, não só a comida, mas os brinquedos a gente tem que dividir com o irmão. Quando a gente ganha alguma coisa também empresta. E é assim que a família é formada, né? A gente saber dividir e não ser egoísta com os nossos irmãos, com os nossos pais. A gente tem que saber sempre dividir e no final todo mundo fica feliz, não é mesmo? Agora a gente vai fazer a prece de encerramento, então vamos fechar os nossos olhos. Pedir para o Papai do Céu abençoar em mais uma semana que está começando, que Ele proteja a toda a nossa família, os nossos amiguinhos, proteja todas as pessoas que precisam de prece, de comida e abençoe muito, muito nós nessa semana e em todas as outras que virão.